Você sabe qual que é a diferença entre fermento líquido e fermento liofilizado? Tudo bom? Aqui é o Daniel de Inslack do Com Cerveja e é justamente essa dúvida que eu venho responder hoje aqui na nossa sacada diária. Quem mandou essa dúvida para mim foi o Marcos Alves e eu respondo então aqui para vocês qual que é a diferença entre fermento líquido e fermento liofilizado. Ambos aí são culturas de leveduras, certo? Que vão fermentar o nosso mosto para produzir nossa cerveja. Então os laboratórios possuem aí bancos de leveduras que mantêm-se aí congelados em nitrogênio líquido para preservar aí a característica genética deles, enfim. E aí eles produzem culturas dessas leveduras para disponibilizar, fracionar, para a gente poder receber elas aí no mercado. Certo? Quando a gente está falando de levedura líquida, já é um meio de cultura com as próprias leveduras que são disponibilizadas direto para o inóculo na nossa cerveja. Né? Obviamente que a gente pode, aí, se a gente quiser ter uma melhor fermentação e ativar as leveduras, é indicado fazer um starter quando está falando de levedura líquida, ou também para aumentar a taxa de inóculo, certo? Também é recomendável um starter, mas o fato é que elas estão ativas ali, prontas para começarem a fermentação no estado líquido, um meio de cultura com leveduras. Mas visando aí uma maior conservação, ou seja, um melhor tempo de prateleira, mais facilidade logística e tudo mais, essas culturas de leveduras passam por um processo aí de desidratação, certo? Para que, retirando a grande quantidade de água que tem dentro das leveduras e nesse meio, reduz aí drasticamente o potencial de contaminação. Então a vida útil dessas leveduras é muito maior. E aí é que entra o processo de liofilização, que é a desidratação em baixas temperaturas, certo? Porque a desidratação, tudo bem, seria uma coisa normal. Se a gente aquecer a temperatura, a água evapora e sobra só partes sólidas. Só que a gente sabe que a temperatura aí de evaporação da água é 100 graus, certo? Então a gente teria que, se você elevar a temperatura a 100 graus da sua cultura de leveduras, para evaporar a água, você vai desnaturar todas as enzimas e proteínas das leveduras e elas vão morrer. Então essa evaporação da água tem que ser feita a baixas temperaturas. E como que faz para evaporar água em baixa temperatura? É uma relação aí sempre de temperatura e pressão, para ficar mais fácil. Por exemplo, a panela de pressão todo mundo conhece, certo? Então como que funciona a panela de pressão? A gente consegue colocar uma grande pressão dentro da panela, obviamente, e aí aumenta a temperatura de ebulição da água, não é isso? Então a gente consegue que a água fique ali dentro a mais de 100 graus. Por isso que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão, porque a temperatura ali dentro é maior do que se a panela tivesse aberta, sem pressão, ou a pressão de 1 atmosfera, certo? Que é a pressão que a gente tem aí ao nível do mar. E quando chega a 100 graus, essa água evapora e o alimento demora um pouquinho mais. Tá? Esse é o raciocínio. Então, mais pressão, a gente consegue aumentar a temperatura de ebulição, certo? Então, para fazer a liofilização, o processo é o contrário. Então, eles trabalham com vácuo, na verdade, então com a pressão baixíssima, então com muito pouca pressão, ali na questão de vácuo mesmo, praticamente pressão zero. A temperatura para que a água evapore é muito baixa. Então as leveduras são primeiro congeladas, essas culturas de leveduras são congeladas, e no vácuo ocorre aí a evaporação, certo? Então de gelo elas passam direto para a evaporação. Elas sublimam, certo? Passam do estado sólido direto para o gasoso. E nesse caso nós temos aí as leveduras secas ou liofilizadas, certo? Qual que é a vantagem disso? Como eu falei, é muito mais fácil a logística, a disponibilização, por isso que fora dos grandes centros aí que tem laboratórios especializados em produzir leveduras líquidas, o único acesso que a gente tem é levedura sólida, levedura seca, ok? Em termos de uso, a vantagem do fermento líquido é que ele tem uma variedade muito maior. Por quê? O custo para fazer a liofilização é bastante alto, então ele não é feito com todas as cepas de leveduras, que a gente consegue todas essas cepas em estado líquido. No estado sólido são utilizadas apenas aí as principais leveduras, as que servem para o maior espectro de cervejas. Então, às vezes, se você quer fazer uma cerveja muito específica, pode ser difícil encontrar uma cepa de levedura seca, liofilizada, que atinja aí o objetivo proposto, enquanto que a levedura líquida, sim, consegue muito mais o perfil desejado para aquele estilo específico de cerveja. Então, é sempre uma balança, assim, é mais fácil e relativamente mais barato também a gente encontrar as leveduras secas,
certo? Então é muito mais cômodo comprar nos brew shops, pela internet, então é tudo muito mais simples em termos de leveduras secas, liofilizadas. Só que se você tiver oportunidade, tiver acesso a leveduras líquidas, tem que sempre ver aí se elas são novas, né? Elas têm que ser novas, por isso que é difícil encontrar se você não tiver perto de laboratórios, certo? Que tem essa disponibilidade aí, porque a logística dela tem que ser refrigerada, enfim, então é um pouquinho mais complicado de encontrar. Mas se você encontrar levedura líquida, recomendo que compre. Quem ainda de repente não experimentou, experimente, certo? Porque elas tendem a ter um melhor resultado aí em termos de fermentação, de acordo com o estilo que você quer. E no caso da levedura seca, basta então hidratar ela, né, antes de começar a fermentação, inocular ela e fazer a fermentação. A levedura líquida é sempre recomendável aí. Tem gente que não faz, mas é recomendável fazer um starter, porque ele tem aí principalmente dois objetivos, que é ativar o fermento, então preparar aí as leveduras para fazerem uma boa fermentação. Vamos pensar aí se numa partida de futebol os jogadores se aquecem antes de começar a partida. É como se você, fazendo o starter, você aquece antes de começar a partida de futebol, que é a fermentação em si. E se você inocular direto, é como se os jogadores entrassem em campo direto para começar a fermentação. Então dá para se entender que eles vão passar ali por um processo de adaptação, para se preparar para daí começar a fermentar. Então eles chegando preparados, ou seja, vindo de um starter, é melhor. Também é utilizado para aumentar a taxa de inóculo, certo? Tem ter um aumento na quantidade de células, não é o objetivo principal, apesar de que muita gente acha que o starter é apenas para aumentar o número de células, e não é isso. É tanto para preparar quanto para aumentar também, principalmente para preparar, mas o fato é que você pode, e eu sugiro que faça o starter se for utilizar a levedura líquida. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar sobre a diferença entre fermento seco e fermento líquido. Já sabe, se tiver oportunidade, experimente fermento líquido. E se você utiliza um ou outro, conta aqui pra gente, bota aqui nos comentários qual que é a sua experiência, se já fez alguma cerveja com fermento líquido e o liofilizado, se percebeu diferença no perfil aí de fermentação, se teve sabores diferentes, enfim, o que você tiver. Vamos colocar aqui as nossas experiências e discutir um pouco sobre esse assunto. Ok, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!